Semana 4. A Bíblia é a nossa base. O TSD, Tempo a Sós com Deus, é um diálogo. Quando oramos, falamos com Deus, e quando estudamos e meditamos na palavra, Ele fala conosco. Nas 3 semanas passadas, aprendemos a importância de falar com Deus, através da oração, meditação e contemplação, para crescermos na intimidade e conhecimento de Deus. Nas 3 semanas seguintes, focalizaremos a palavra de Deus. Esta primeira semana, vamos aprender a olhar para a Bíblia como o fundamento para o nosso crescimento na vida cristã. Uma das características que identificam os cristãos é ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Não temos outro livro ou revelação. De forma milagrosa, Deus inspirou pessoas na escrita e dirigiu o seu povo a organizar de forma tal que temos este conjunto de 66 livros. Louve a Deus pelo fato de a palavra de Deus estar ao seu alcance, em sua própria língua, e peça a Ele que lhe ajude, além de orar, estudar, ler, meditar e viver a sua palavra. Dia 21. Como a Bíblia chegou até nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Deus, em sabedoria e soberania, dirigiu seus servos para escreverem sua palavra, de forma diferentes, em épocas diferentes. Tanto o Antigo como o Novo Testamento foram inspirados por Deus e juntos compõem a sua palavra. Os judeus consideram o Antigo Testamento como escritura sagrada e aceitam a seguinte classificação: a lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os escritos Salmo, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Jeremias, Ester, Daniel, Esdra, Neemias e 1 e 2 Crônicas. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, os discípulos começaram a escrever sua história e ensinos, e os apóstolos escreviam cartas para fortalecer as igrejas. Com o passar do tempo, alguns livros eram aceitos como parte das Escrituras Sagradas, sem discussão. Os primeiros líderes da igreja tiveram que definir quais escritos deveriam ser aceitos e quais não. Daí surgiu a termologia, o cânon das Escrituras. A palavra cânon significa régua, vara de medição, regra. Os livros aplicam regras para medir e reconhecer a autenticidade dos livros. No ano de 397 d.C., houve um concílio que reconheceu os 27 livros do Novo Testamento como canônicos. Hoje, temos a seguinte divisão dos livros do Novo Testamento: os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, Atos dos Apóstolos, Carta do Apóstolo Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésio, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Cartas gerais, Tiago,
Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João e Profecias, o livro de Apocalipse. É importante notar que os livros das Escrituras Sagradas já eram autênticos e não foi a igreja ou os seus líderes que definiram essa autenticidade. Ela já existia desde a inspiração divina sobre seus autores. O teste aplicado para a formação do cânon foi o seguinte: a autoridade do escritor, o conteúdo do livro, que deveria comunicar a revelação de Deus, a aprovação e aceitação das igrejas. Impressionante a forma como Deus dirigiu seus servos desde a escrita até a formação do cânon. E a unidade e interligação que existe entre esses livros, a Bíblia realmente é um grande milagre de Deus a nosso favor. A descoberta dos manuscritos originais foi outra evidência que Deus preservou para que a palavra chegasse até nós. São milagres que revelam que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Nos próximos dias estaremos aprendendo como devemos estudar e conhecer a palavra de Deus, e como resultado teremos muito mais intimidade com Ele e viveremos de acordo com a sua palavra. Ame a Bíblia. Louve a Deus por ter a sua palavra em nossa língua. Valorize a palavra de Deus. Fale com o Senhor. Louve-o pela forma miraculosa como a sua palavra foi preservada. Diga ao Senhor que você quer reconhecer profundamente a sua palavra. Diga ao Senhor que você quer conhecer profundamente a sua palavra. Diga ao Senhor que você vai diariamente estudar a Bíblia. Amém. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus.